Uma boa noite a todos. Meu nome é Karina de Paula Castro. Eu faço parte do Centro Espírita Amor em Jesus, da cidade de Iguaçuí, Espírito Santo. E estou aqui hoje para falar para vocês sobre um capítulo muito bonito, que é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E hoje nós vamos terminar esse capítulo, o estudo da beneficência exclusiva, que é um estudo bem pequenininho. Portanto, eu resolvi fazer um resumo, um apanhado desse capítulo todo, que é tão bonito. E para a gente falar sobre a beneficência exclusiva, nós primeiro temos que falar o que é beneficência, né? Que a beneficência é o ato, prática ou virtude de se fazer o bem, de beneficiar o próximo. E o capítulo começa da gente dizendo para fazer o bem sem ostentação, que é uma coisa hoje que as pessoas está sendo difícil fazer, porque a maioria, né, que beneficia o próximo, eles querem ostentar, divulgar, né, contar para todo mundo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, porque acham que vão ser recompensados, né, pelas curtidas, por quantas likes fizeram. E isso não. Quando você faz o bem sem ostentação, a recompensa, ela vem de Deus, né? E foi no caso, igual o caso que Jesus, né, quando curou o leproso, ele disse: vá, você está curado, não conte a ninguém. Então, quando a gente pratica a beneficência sem ostentação, ela tem duplo mérito, porque além de ser caridade material, é caridade moral também, porque ela não vai expor o beneficiado à humilhação, né? Vai resguardar a sua condição de suscetibilidade, porque você não precisa expor, né? A pessoa, o mendigo, o miserável, quem você está fazendo, ficar expondo nos meios de comunicação. Então, também vai ser uma caridade moral. Outra sobre os infortúnios ocultos. É a história de uma senhora que ela ia sempre vestida nos trajes modestos, com a filha também, roupa simples. Ela levava alimento, agasalhos e palavras consoladoras às famílias. Ela não queria ser reconhecida, né? Ela ia no carro com o motorista, deixava ela na esquina, e ela não queria ser reconhecida. E ela não perguntava para essas pessoas qual era a crença, né, que elas professavam, nem as suas opiniões, visto que ela reconhecia que todos os homens eram iguais e filhos de Deus. E por que essa senhora ia em trajes tão simples também? Porque ela não queria insultar a miséria das pessoas com seu luxo, né? Ostentar as suas joias e insultando essas pessoas com a sua riqueza. Ela se achava que poderia se aproximar muito mais das pessoas se ela estivesse mais ou menos igual. E ela levava a filha para aprender a fazer a caridade. E a filha perguntava: mamãe, por que eu não posso doar um alimento? A mãe falava assim: não, minha filha, você não tem ainda meios financeiros, então você vai doar com o que você tem, que é com o seu trabalho, com a sua dedicação, com o seu carinho. O terceiro item é o óbolo da viúva. Óbolo significa uma moeda de pouco valor, ou seja, uma esmola. Então foi quando essa viúva, né, ela mesmo tendo pouco, quase nada, ela deu tudo que tem. Isso é a dádiva do pobre. Porque às vezes as pessoas elas reclamam, né, muito: eu não tenho nada, eu estou passando muita dificuldade, eu não posso fazer, eu não posso ajudar nada, não posso ajudar ninguém. Mas se ela quiser ser útil necessariamente aos irmãos, sempre vai encontrar mil maneiras de fazer. Pode prestar um serviço qualquer, dar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil, que não precisa ser material. Ao pobre que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus
do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Outra passagem é que Jesus fala para convidarmos os pobres e os estropiados, ou seja, dar sem esperar nenhuma retribuição. Então ele fala assim: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convide vossos amigos, nem vossos irmãos, nem parentes, nem vizinhos, que forem ricos, para que eles retribuam o que de vós receberem. Convide os pobres e os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis felizes por eles não terem meio de vos retribuir. Então, quando Jesus fala isso, ele fala num sentido figurado. Não é que a gente não pode convidar os nossos amigos, mas é no sentido que a gente não fazer esperando qualquer tipo de retribuição. Então, fazer para aqueles que não podem retribuir, né, já é um benefício para si mesmo, porque você vai fazer pelo simples fato de fazer, e não fazer esperando, eu vou convidar fulano para o jantar, que depois um dia ele pode me convidar para ir na casa dele, né? Isso você está esperando retribuição, e não é assim que Jesus fala, a gente fazer pelo simples fato de fazer. Aí vem as instruções dos espíritos, né? Que primeiro os espíritos vão falar sobre a caridade material e a caridade moral. E em toda religião, a moral, ela está em 2 preceitos, que fala: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Então, a caridade moral é aquela caridade que todo mundo pode praticar. Ela não custa nada, né, do ponto de vista material. Só que, no entanto, é muito mais difícil de praticar. É muito mais fácil para a pessoa assim: eu paguei uma cesta básica, eu dei um dinheiro para comprar uma fralda, um leite, do que você praticar a caridade moral, você doar o seu tempo, né? Que é aquela caridade por pensamento, em que você pode estar fazendo uma prece. É a caridade por palavras, dar bons conselhos, né? E a caridade por ações. Você ajudar uma pessoa a atravessar a rua, você dar o seu lugar no ônibus para aquela pessoa sentar, né? Você deixar alguém passar, um idoso passar na sua frente. Isso são ações, que é uma forma de caridade também, de você estar ajudando, e que não custa nada, não custa dinheiro, né? Outro item das instruções dos espíritos é a beneficência. Então, beneficência é o ato de beneficiar alguém, e todo mundo pode dar, todo mundo pode doar, qualquer que seja a classe que vós pertenceis, tende sempre alguma coisa que vai poder dividir, né? Então, gente, sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Ampara vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Então cabe a nós, está nas nossas mãos essa chave para a gente entrar, né? Abrir os céus. Então a beneficência, ela vos dará neste mundo os mais puros e suaves prazeres, as alegrias do coração. Então o ato de doar nos dá muita alegria, porque a caridade é a palavra mais sublime que resume todas as virtudes, porque sem a caridade a gente sabe que não há salvação. Outro item dos espíritos é a piedade. A piedade, ela é irmã da caridade, ela anda junto com a caridade. Se bem sentida essa piedade, ela é amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida. Então, abnegar, abrir mão em favor dos infelizes, piedade, né, é mais do que a caridade. Ela é irmã, anda junto. E isso é que o Mestre Jesus e muitas tantas outras pessoas fizeram na vida. Outro item é sobre os órfãos, que é uma beneficência. Você adotar crianças, você amparar,
né, pessoas que ficaram órfãos. Então, nós devemos amar e acolher esses órfãos, sem contar que às vezes essas crianças, esses órfãos podem vir parar na nossa vida por um resgate. Pode ser de resgate de outras encarnações. Aí isso já nem seria uma beneficência, mas um dever de estar resgatando. Então a gente tem que olhar com atenção essas crianças, esses órfãos. Outro item é os benefícios pagos com ingratidão. Que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. Ora, isso seria muito mais um egoísmo do que caridade. Me lembrei de um fato que há pouco tempo eu estava trabalhando numa outra cidade próxima aqui de Iguaçuí e eu atendi um paciente que ele foi candidato a vereador e não se elegeu. E ele estava muito revoltado, falando que ele nunca mais ele ia passar em determinada comunidade, porque lá ele só havia tido 3 votos. E como? Se ele ajudou várias pessoas, se ele usava o carro dele próprio para ajudar as pessoas para irem no hospital. Então, ele não quer mais ajudar essas pessoas porque ele esperava um favor, uma troca de favor, como se fosse ingratidão. E ele está sendo puramente egoísta. E às vezes Deus coloca essas provas para a gente para testar, né, a nossa perseverança em praticar o bem. Então ele fazia esperando uma recompensa. Já que ele não teve mais essa recompensa, ele não quer mais praticar o bem. Então esse benefício, né, que ele fez não valeu. Então nós devemos fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca, nem mesmo a gratidão. E chegamos finalmente na beneficência exclusiva. O que é? Que vai excluir, né, algumas pessoas. E pergunta-se se é lícita essa beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Aí São Luís, em Paris, no ano de 1860, responde que não é lícita essa beneficência para com um determinado grupo de pessoas, crença ou opinião. Porque é justamente o espírito de seita e de partido que precisa ser abolido, visto que todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e antes de socorrer o necessitado, não procura saber qual a sua crença, a sua opinião, seja sobre o que for. Obedeceria ao preceito de Jesus Cristo que prescreve que devemos amar até os inimigos, alguém que repelisse o infeliz por professar uma crença diferente da sua? Que o socorra, portanto, sem lhes pedir contas à consciência, porque se for o inimigo da religião, esse será o meio de fazer com que ele a ame, e repelindo, faria que o odiasse. Então esse resumo, eles nos traz algumas passagens da beneficência, né, que não são exclusivas, como aquela senhora dos infortúnios ocultos, que mesmo tendo boas condições, e ao parece, né, ela era uma pessoa muito conhecida da sociedade, ela praticava caridade, sem olhar a quem, independente de credo ou de raça. Por que fazer o bem dentro do nosso círculo, né, de pessoas que comungam as mesmas ideias, dos mesmos preceitos, do mesmo partido político, da mesma religião, time de futebol, grupos sociais? É fácil para todo mundo, é muito cômodo, né? Porque vai deixar a gente numa linha de conforto. Mas difícil mesmo é fazer a beneficência a grupos minoritários, aos que se encontram totalmente abandonados à má sorte, aos drogados, aos mendigos, aos presidiários, aos estropiados e principalmente aos nossos inimigos, né? Isso é muito mais difícil, mas Jesus sempre recomendou: amai os vossos inimigos.
E lembremos também das palavras lá de São Luís, que diz que se nós repelirmos um inimigo da nossa religião, nesta ou em outra vida, como obsessor, nós estaremos fazendo com que a cada dia ele nos odeie mais. Ao passo que se o ajudarmos de forma material ou mesmo moral, através da prece, das boas vibrações, estaremos sanando algumas dívidas do passado, fazendo com que esse espírito ele nos ame, né? E deixe de nos obsediar. Então, é isso, meus amigos, é isso que este capítulo tão lindo nos ensina. O ato da beneficência, seja qual for, o mais importante é a caridade, muito além do que de valores, né? Pelos atos. E eu lembrei de 2 casos, né, de caridade, de beneficência, que não são materiais. Eu vi esses dias o vídeo de uma menina no Instagram, que ela falou que o dia mais feliz da vida dela foi quando ela cortou o cabelo bem curtinho, né? E que ela podia doar, que ela doou esse cabelo para quem não tinha cabelo, porque dinheiro ela não tinha. Ela não tinha nada, ela morava numa casinha de taipa, mas que ela tinha um cabelo. E ela estava deixando crescer o cabelo dela de novo para poder doar de novo. Em outro caso, eu me lembrei que eu ainda era, quando eu era adolescente, a minha mãe, ela fazia, ela tinha uma afilhada no asilo daqui da cidade de Boçuí. Então, uma senhora, né, que sempre no final de ano, que as pessoas faziam as confraternizações e pediam, né, para que os padrinhos dessem presentes. E a minha mãe teve a sabedoria de antes perguntar para aquela senhora o que ela mais gostaria de ganhar. E ela falou que o sonho dela era ter um sabonete. Então, que ela queria ter um sabonete só para ela, porque ela não gostava de usar o sabonete compartilhado no banheiro com as outras idosas. Então, são pequenas coisas, são pequenos atos, né, que a gente tem que parar, a gente tem que olhar, a gente tem que ouvir, né, e não só ficar dando presentes caros que às vezes as pessoas não vão dar tanta importância. E principalmente, gente, nessa época do ano, né, que as pessoas são mais solistas, né, são benéficas, querem fazer caridade, mas a gente não pode esquecer que o ano tem 12 meses, não é só no mês de dezembro. As pessoas, elas comem o ano inteiro, elas sentem frio, elas precisam do agasalho, elas precisam do remédio, né? Então, que a gente possa ser mais benéfico, lembrar mais de ajudar o próximo, né? E que a gente possa refletir também esse ano de 2020, né? Que é um ano que foi tão difícil para todo mundo e que às vezes muitas coisas, né? O bem maior que a gente precisa, que a gente gostaria às vezes de ganhar, a gente não pode, né? Que é um carinho, um abraço, um afago, né? Um sorriso de alguém da família ou alguém que já partiu. Então, que nós possamos refletir que às vezes um abraço, um gesto qualquer vale mais do que muitos bens materiais. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês e que possamos possamos ajudar mais o próximo e que Jesus nos abençoe a todos nós. Muito obrigada.